Genji explicou que sua habilidade havia criado uma ilusão dentro da mente dos criminosos. Na imaginação deles, estava experimentando uma situação extremamente dolorosa e humilhante causada pelo poder especial do lendário tiozão fecundador. A técnica fazia com que os inimigos acreditassem estar sofrendo um ataque impossível de ignorar. Era uma ilusão tão intensa que os três haviam perdido a consciência. Genji parecia extremamente orgulhoso. Aquela era uma das habilidades especiais que havia recebido como tiozão fecundador. Ele havia criado uma técnica de ilusão capaz de derrotar inimigos sem precisar matá-los. Nikki, porém, não ficou impressionada. Depois de ouvir toda a explicação, ela apenas gritou que aquilo era nojento. E considerando a descrição da habilidade, era difícil de discordar. Algumas horas se passaram e Genji agora caminhava com a tenga presa às costas. Nikki permanecia sentada em seu ombro. Diante deles estavam as duas jovens que haviam sido salvas. A mulher de cabelos loiros se apresentou como Latia. Ao lado dela estava Mimosa, sua empregada. Latia agradeceu novamente pela ajuda. Genji também se apresentou, mas, ao apresentar Nikki, decidiu chamá-la de Pinocchio outra vez. A pequena deusa protestou imediatamente. Seu nome era Nikki. Mesmo assim, Genji continuou ignorando a reclamação. Ele afirmou que não precisava receber agradecimentos. Latia abaixou a cabeça. Ela explicou que desejava voltar para a cidade onde morava. Porém, ainda estava preocupada. Os criminosos poderiam aparecer novamente. Genji cruzou os braços, então decidiu acompanhá-las. Ele explicou que também tinha alguns assuntos para resolver na cidade. Nikki soltou um suspiro. Ela sabia exatamente quais eram aqueles assuntos. Genji precisava comprar roupas. Depois de passar tanto tempo usando apenas uma tanga, aquele deveria ser o primeiro objetivo da viagem. E assim, o grupo começou a seguir pela estrada. Durante o caminho, Latia explicou que a cidade se chamava Rufa. Era uma das maiores cidades da região. Pouco tempo depois, as muralhas apareceram no horizonte. A cidade era enorme. Torres, casas e grandes construções se espalhavam por toda a região. Mas a surpresa não terminou ali. Depois de chegarem, Latia levou Genji e Nikki até sua residência. E a casa era gigantesca. Na verdade, parecia mais uma mansão. Latia ofereceu um quarto para os dois e pediu que descansassem. Genji aceitou. Naquela noite, Nikki parecia ter aproveitado bastante a hospitalidade. Ela estava deitada de barriga para cima. Sua barriga estava completamente cheia. Genji observou a pequena deusa e concluiu que ela realmente sabia aproveitar uma recompensa. Mas pouco tempo depois, o clima começou a mudar. Genji apareceu usando um roupão. Ele parecia sério, então revelou que era completamente inexperiente em relacionamentos. Nikki não pareceu muito surpresa. Ela comentou que Latia provavelmente estava muito agradecida por ter sido salva, mas Genji acreditava que existia algo mais acontecendo. Segundo ele, Latia havia oferecido um quarto e quando a noite chegasse, talvez demonstrasse sua gratidão de uma maneira muito mais pessoal. Nikki ficou em choque. Ela perguntou o que ele queria dizer com aquilo. E Genji afirmou que a situação parecia bastante óbvia. Talvez Latia estivesse planejando fazer uma visitinha noturna. Nikki não acreditou. Para ela, Genji estava apenas imaginando coisas. Mas ele continuava convencido. A possibilidade parecia ter deixado o tiozão extremamente nervoso. Nikki percebeu que, apesar de toda a confiança demonstrada durante a jornada, Genji não tinha experiência naquela área. Ela começou a entender por que ele estava tão preocupado. Então, um som interrompeu a conversa. Alguém bateu a porta. Genji ficou imóvel. Nikki arregalou os olhos. Ela não conseguia acreditar. Será que Latia realmente havia aparecido? Genji parecia satisfeito. Ele acreditava que sua previsão estava correta. Então, uma voz surgiu do outro lado. A pessoa perguntou se ele já estava dormindo. Genji respondeu que ainda estava acordado e permitiu que a visitante entrasse. A porta começou a se abrir lentamente, mas quem apareceu não foi Latia. Era Mimosa. A empregada ainda usava seu uniforme. Sua expressão era séria. Ela pediu desculpas por incomodá-lo tão tarde. Nick entrou em pânico. Genji também ficou surpreso. Por alguns instantes, ele tentou entender o que estava acontecendo. Talvez ainda fosse cedo demais para tirar conclusões. Mesmo assim, sua imaginação começou a trabalhar. Ele tentou manter a calma, mas a situação parecia cada vez mais suspeita. Então a Mimosa olhou diretamente para ele e fez um pedido. Ela perguntou se Genji poderia acompanhá-la. Então a cena mudou. A noite estava fria. O chão de pedra refletia a luz da lua. Mimosa guiou os dois até uma catedral gigantesca, cujo tamanho impressionava até de longe. As portas se abriram com solenidade. Lá dentro, um feixe de luz divina descia do alto do teto, iluminando o centro do salão. E no meio daquela luz estava Latia. Ela usava roupas brancas, estava sozinha e tinha uma rosa no cabelo. Genji parou. Latia observava com expressão séria e calma. Ela dizia que estava esperando. Nick se agarrou ainda mais ao ombro dele, completamente tensa. Genji, por sua vez, interpretou aquela cena da pior forma possível. Em sua mente, aquilo só poderia significar uma situação muito mais intensa do que parecia. Nick percebeu que ele já estava tirando conclusões absurdas, mas Genji não recuou. Ele ficou ainda mais convencido do que havia algo importante ali. Latia então o encarou diretamente e explicou de maneira tranquila que havia reservado aquele momento para ele.
Genji por alguns segundos ficou sem reação. Em seguida, a situação avançou ainda mais. Latias se aproximou. Mimosa também apareceu ao fundo, agora pronta para acompanhar a cena. O clima dentro da catedral se tornou cada vez mais estranho para Nick, que já não sabia mais se desviava o olhar ou esconder o rosto. Genji, no meio de tudo aquilo, manteve sua postura firme. Parecia acreditar que estava diante de um daqueles momentos decisivos de sua nova vida, mas a história só estava começando. No dia seguinte, dentro da catedral, Genji se deparou com algo completamente inesperado. Diante dele havia uma enorme estátua de um lobo usando uma armadura. Latias explicou que aquele objeto vinha sendo passado de geração em geração na família Garon. O nome da relíquia era Armadura Okuri Okami. Nick imediatamente reconheceu a referência e começou a explicar que se tratava de um lobo, associado a acompanhar pessoas até certos pontos antes de atacá-las. Genji ouviu tudo e resumiu do jeito mais simples possível. Para ele, aquilo parecia uma espécie de lobo elegante e perigoso. Latia então continuou a explicação com um ar de quem estava falando sobre uma relíquia lendária. Ela contou que havia uma antiga tradição ligada àquela armadura e que a peça era cercada por mistério, honra e história. Nick, ao lado, percebeu na hora que Genji não estava entendendo praticamente nada do que havia sido dito. Mesmo assim, Genji só respondeu com um som satisfeito, como se tudo aquilo já bastasse. E bastou mesmo. Ele decidiu que queria aquela armadura. Se era uma relíquia lendária, então deveria ser dele. Nick protestou imediatamente. Genji, porém, já havia tomado sua decisão. Ele sacou a tenga e apontou para a estátua com total confiança. E então declarou que tomaria aquele poder para si. Logo em seguida, ergueu a voz dentro da igreja e se proclamou o próximo Okuri Okami. No instante seguinte, a catedral inteira tremeu. A estátua começou a rachar. Uma luz intensa escapou de dentro dela. Nick entrou em desespero, mas já era tarde demais para interromper o que estava acontecendo. A estrutura se despedaçou. Dos fragmentos da estátua, uma aura dourada tomou forma. Peça por peça, uma armadura começou a surgir no ar. Capacete, ombreiras, manoplas e couraça. Tudo se encaixava sozinho como se obedecesse a uma vontade antiga. O som do metal ecoava pela catedral inteira. Quando a luz finalmente desapareceu, ela estava ali. Genji permanecia de pé, envolto por uma armadura dourada em formato de lobo divino. A capa se movia suavemente atrás dele. Era imponente, era brilhante e parecia absurdamente poderosa. Na tela, surgiu a mensagem anunciando o nascimento do mais forte tiozão fecundador. Genji abriu um sorriso confiante. Finalmente o poder lendário era dele. Mas a reação seguinte foi completamente diferente do que ele esperava. Nick olhou para ele e explodiu em indignação. Na visão dela, Genji parecia uma criatura dourada, enorme e ridiculamente chamativa. Latias e Mimosa atrás também ficaram em silêncio por alguns segundos. Mimosa ainda fez questão de resumir a situação com frieza. Genji ouviu tudo, e aos poucos seu entusiasmo começou a desmoronar. A armadura dourada perdeu parte do brilho. Seu olhar caiu. A confiança que havia tomado conta dele instantes antes desapareceu. No fundo, Genji percebeu que talvez não estivesse exatamente parecendo uma figura lendária. Por um momento, ele só parecia um homem gigantesco, brilhante, completamente constrangido. E foi assim que Genji ficou um pouco deprimido. Ainda assim, aquela era a conquista do seu primeiro grande poder. A jornada do tiozão fecundador havia acabado de entrar em um novo nível. Só que, em vez de virar um guerreiro intimidador, ele tinha acabado de se transformar no centro de mais uma cena absurda. E o pior era que aquela provavelmente não seria a última vez.